Olá, eu sou a Angélica, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos da UFMG, e recebi essa missão difícil, mas honrosa, de resumir o ano de 2019 com os principais trabalhos que aconteceram na oncoginecologia. Foi um ano com muitas e importantes novidades que definitivamente vão impactar a prática clínica de nós todos oncologistas. Com destaque para a consolidação dos dados de inibidor de PARP na primeira linha do câncer epitelial de ovário. No câncer epitelial de ovário, os dados negativos do GOG 213, que a gente vai discutir um pouquinho as peculiaridades. No câncer de endométrio, até que enfim, novidade no tratamento para as pacientes com doença avançada. No câncer de colo do útero, a gente vinha com a perspectiva da imunoterapia e parece que é na combinação que vem os melhores resultados. Bom, começando pelo câncer epitelial de ovário, 3 estudos muito importantes foram apresentados na ESMO de 2019. Esses estudos, apesar de diferenças entre eles, têm o denominador comum de terem avaliado pacientes com carcinoma epitelial de ovário, subtipos seroso ou endometrioide alto grau, estadiamentos 3 e 4. O primeiro desses estudos, o estudo PRIMA, avaliou pacientes com esse perfil, mas a peculiaridade dele é que as pacientes com estágio 3 tinham que ter doença residual após a cirurgia. Isso é muito importante porque elas eram submetidas à platina e só eram incluídas aquelas pacientes que tinham resposta à platina, uma excelente seleção para o uso de inibidor de PARP. As pacientes, então, após cirurgia, após quimioterapia com platina e taxane, eram então randomizadas a receberem niraparib ou observação. E mais uma vez, assim como a gente tinha visto com os dados do SOLO 1, as pacientes tiveram um grande benefício com o uso de inibidor de PARP em manutenção. O estudo foi positivo para a intenção de tratamento, incluindo as pacientes com déficit de recombinação homóloga e as pacientes proficientes para recombinação homóloga. Nesse grupo total de pacientes, o ganho de sobrevida livre de progressão foi de cerca de 5 meses e hazard ratio de 0,6. Especificamente na população com déficit de recombinação homóloga e nas pacientes com BRCA, o ganho foi muito maior, ganho de aproximadamente 1 ano e hazard ratio de 0,4. O estudo PAOLA avaliou o uso da combinação, foi a primeira vez que a gente viu essa combinação de bevacizumab com olaparib, também na primeira linha, também pacientes estágio 3 e 4, endometrioides e serosos. Aqui, as pacientes tinham estágio 3 independente de resposta à platina, todas as pacientes com estágio 3 foram incluídas, e a randomização após a quimioterapia era entre bevacizumab ou a combinação de bevacizumab e olaparib. Mais uma vez, na intenção de tratamento, o estudo foi positivo, mas o grande benefício foi nas pacientes, de novo, assim como no PRIMA, com déficit de recombinação homóloga e naquelas pacientes com mutação em BRCA. Nessa população, o ganho de sobrevida livre de progressão de 1 ano e hazard ratio de 0,6. O terceiro estudo, o estudo VELIA, incluiu pacientes com carcinoma epitelial de ovário, estágio 3 e 4, e aqui a peculiaridade é que o inibidor de PARP era combinado à quimioterapia. O estudo VELIA teve 3 braços, um braço de quimioterapia combinado a placebo e placebo em manutenção, que era o braço controle, comparado a um braço que recebia quimioterapia, combinado ao inibidor de PARP veliparib e placebo de manutenção, e o terceiro braço, as pacientes recebiam a quimioterapia e o inibidor de PARP durante todo o período, na combinação com a quimioterapia e também em manutenção. O estudo VELIA foi um estudo positivo para ganho de sobrevida livre de progressão, também com ganhos com a robustez dos outros 2, próximo a 1 ano, mesmo hazard ratio, mas as pacientes proficientes em recombinação homóloga não tiveram ganho com o uso de inibidor de PARP. Então, se a gente olha o que tem de comum nos resultados entre os 3 estudos, é que na população BRCA mutada, os ganhos foram muito significativos. A novidade em relação à ESMO 2018, comparando com o SOLO 1, é que agora a gente sabe que não só as pacientes BRCA mutadas, mas todas as pacientes com déficit de recombinação homóloga se beneficiam do uso de inibidor de PARP. E a diferença dos estudos, no estudo PRIMA, houve benefício pequeno de usar inibidor de PARP nas pacientes proficientes em recombinação homóloga. No estudo PAOLA e no estudo VELIA, as pacientes proficientes não tiveram benefício. Mas é importante que o benefício do estudo PRIMA é um benefício pequeno e o número de pacientes muito pequeno, então extrapolar esse ganho para a população como um todo ainda é muito precoce. Saindo dos inibidores de PARP, que chegaram para ficar, então,
no câncer de ovário epitelial de primeira linha, nas deficientes de recombinação homóloga, mudando agora para as pacientes recidivadas. O principal dado da paciente recidivada foi o estudo GOG 213. E a gente tinha dados muito promissores do desktop, mostrando que nessas pacientes recidivadas, a cirurgia na recidiva, ela tinha impacto significativo na sobrevida livre de progressão. O estudo europeu ainda não tem dados maduros para a sobrevida global. O GOG 213 é um estudo americano que foi desenhado para responder duas perguntas. A primeira delas, se a reexposição a bevacizumab tem impacto em eficácia, e segundo, qual que é o impacto da cirurgia na paciente recidivada. A gente já sabia os dados do bevacizumab, esse estudo foi positivo para reexposição a bevacizumab, e agora a gente tem a análise de 485 pacientes que foram operadas na recidiva, randomizadas para pacientes que fizeram a quimioterapia com bevacizumab sem cirurgia. Esse estudo foi negativo para o ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global na população completa. Mas em análise das pacientes que foram à ressecção completa, nas pacientes que tiveram cirurgia R0, houve ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão quando esse grupo de ressecção completa é comparado às pacientes que tiveram ressecção parcial. Mas quando é comparado o grupo de ressecção completa com o grupo que não foi à cirurgia, que recebeu quimioterapia seguido de bevacizumab, o ganho de sobrevida global não se mantém. Há um ganho de sobrevida livre de progressão comparado ao desktop. Bom, apesar de parecerem um pouco confusos e um pouco desalinhados com o desktop, eu acho que a gente pode tirar a conclusão de que na paciente recidivada, uma paciente que tenha que seja candidata a uma cirurgia R0, a paciente pode ser considerada, contando-se que o grande ganho vai ser em sobrevida livre de progressão, desde que essa paciente receba inibidor de angiogênese. Parece que o uso do inibidor de angiogênese reduziu um pouco o ganho, o impacto da cirurgia na paciente recidivada. Esse ano os ganhos não foram limitados às pacientes com câncer de ovário e, enfim, temos ganhos muito significativos para as pacientes com câncer de endométrio. Bom, nessa população que a gente sempre teve muito pouco a fazer quando elas têm doenças avançadas, foi publicado no Lancet esse ano e depois atualizado no ESMO um estudo de fase 2 que avaliou a combinação da imunoterapia pembrolizumab com lenvatinib. E nessa população já submetida a uma linha de tratamento para doença avançada, essa segunda linha, então, com essa combinação terapêutica, levou a taxas de respostas nunca vistas no câncer de endométrio. Independente de instabilidade ou não de microsatélite, a taxa de resposta na população global foi de 38% e a duração de resposta extremamente promissora, 22 meses de duração de resposta mediana. Para a gente lembrar, os dados com quimioterapia, com hormonioterapia nessa população, segundo tratamento para doença avançada, por volta de 10-15%, então a gente mais que dobrou a taxa de resposta e com respostas duradouras. Ao ser publicado esse estudo, houve aprovação imediata nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, foi uma aprovação conjunta e importante, diferente da aprovação prévia só com imunoterapia. Neste caso, a combinação não é dependente de instabilidade de microsatélite. A combinação foi aprovada para os pacientes estáveis. Bom, ainda no câncer de endométrio, foi atualizado o estudo PORTEC-3, que apesar de ter sido uma atualização, vale a gente trazer essa importante novidade. O PORTEC-3 foi o estudo que avaliou a adjuvância com quimioterapia, combinada à radioterapia, comparado à radioterapia isolada em pacientes com câncer de endométrio, estágio 1 a 3, sendo os pacientes em estágio 1 com critérios de alto risco. O estudo não havia mostrado ganho de sobrevida global, mas nessa nova análise houve ganho de sobrevida global, agora com 6 anos de segmento das pacientes, houve ganho de sobrevida global nas pacientes que fizeram quimio-radioterapia. Em análise não pré-planejada, as pacientes que se beneficiaram da combinação foram aquelas pacientes que tinham o subtipo seroso e as pacientes no estágio 3. As demais pacientes não derivaram esse benefício de sobrevida global. Bom, importante também em relação ao PORTEC-3, que na ESMO 2019 foi trazida uma análise retrospectiva, análises moleculares dessa população. E o que foi encontrado foi que a população que teve benefício com quimioterapia foi a população com TP53 mutado. Então,
quem sabe, muito em breve a gente vai ter como selecionar essas pacientes. E importante que a análise molecular também mostrou que as pacientes com mutação em POL tinham excelente resultado independente de uso de adjuvância. Por último, tivemos novidades no câncer de colo do útero. Essa não muda a conduta, mas ela traz uma perspectiva de mudança dos desenhos dos estudos. Então, a gente já tinha resultado promissor de imunoterapia nas pacientes com expressão de PDL1 no câncer do colo do útero avançado. E foi apresentado um novo dado na ESMO, agora de 2019, da combinação de nivolumab e ipilimumab em pacientes com carcinoma com câncer do colo do útero avançado em primeira linha ou em linhas posteriores. Houve 2 braços, NIVO1 IP3, IP3 e NIVO1 IP3, 2 diferenças de doses, não tinha um braço padrão de quimioterapia ou outra imunoterapia, então foi avaliado qual das 2 doses teria melhor resposta e teria melhor eficácia. Os resultados foram bastante promissores. A combinação de NIVO1 IP3, ela chegou a uma taxa de resposta nas pacientes já submetidas a tratamento prévio de 35% e 45% nas pacientes virgens de tratamento sistêmico. Bastante promissor, houve duração de resposta também bastante significativa e muito provavelmente o que está por vir no câncer de colo do útero na imunoterapia são as combinações de imunoterápicos. Importante, ao contrário do que a gente tinha tido de resultado anteriormente, aqui a combinação terapêutica ela foi benéfica independente de PDL1. Bom, esse é só um overview mesmo dos principais estudos, tem muito mais, tem mais detalhes deles que a gente precisaria de mais tempo. O que eu acho que fica que precisa ficar marcado é que 2019 muda de fato a conduta do câncer de endométrio, novidade no paciente recidivada, no câncer de ovário recidivado, muita cautela na indicação de cirurgia, seleção de pacientes que são passíveis de ressecção R0 e no câncer de ovário, na primeira linha, BRCA mutado ou déficit de recombinação homóloga, inibidores de PARP chegaram para ficar. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.